Gravação iniciando. Vamos colocar. Eu tenho que trocar aqui para duplicar e fica fácil. Muito bem. Na semana passada eu comentei com vocês a respeito de algum. Na verdade, eu mencionei, né, uma questão das crianças, né, que eram descartadas, né, na época do Império Romano. E eu trouxe aqui uma referência para ilustrar isso que nós vimos na semana passada. Foi tirado de uma obra do Brian Litfin, que é o Conhecendo os Pais da Igreja, uma visão evangélica, um livro recente aí, de 2015. E ele conta, né, um pouco do início da igreja, dos mártires da igreja, né? E aí, nesse livro, ele traz essa referência de quando uma criança, aqui, o sexo feminino, né, nascia. Então, as parteiras colocavam a criança aos pés do pai, que era considerado o chefe supremo da família. Então, ele decidia, ou cuidava, ou descartava a criança. Então, e aí, ela morria, obviamente, né? No relento, no esgoto, não tinha como sobreviver. Além dessa referência, eu trouxe uma outra que foi publicada no livro chamado Filhas de Pandora, o papel e status das mulheres na Antiguidade Greco-Romana. É um livro de 87, e aqui a autora, né, que é a Eva Cantarella, diz que deixar os bebês morrendo ao relento era uma prática muito comum entre os antigos romanos, mais frequentemente aplicada a filhas do que a filhos. Foi só com o imperador cristão Justiniano que as leis foram mudadas de modo que a punição por matar um recém-nascido passou a ser a mesma de qualquer outro homicídio. Então, como eu tinha comentado com vocês, né? Então aqui umas referências para a gente poder ver como que as coisas aconteciam naquela época. E eu lembro que eu comentei que a igreja cristã, ela subverteu, né, esse padrão, porque o padrão cultural era esse. Não quer criar, joga fora, tá? E a igreja falou, não, aqui a gente não joga a criança fora, aqui a gente tem que cuidar. Não dá para descartar. Pastor, você lembrou desse cristão justiniano? Justiniano, rapidinho a gente descobre aqui. Não, acho que foi um pouquinho depois. Acho que foi 524, 527. Imperador. 527. Não era essa época também, quando lançaram os filhos dos hebreus, lá mataram os hebreus, era uma prática também ou era só uma habilitação que tinha, né, lá no Egito? É uma ótima pergunta. Ali. Só ver a data. Aqui não. Quando aconteceu aquela, quando aconteceu essa. É que ele governou. Aqui nos romanos, né? Foi 527 depois de Cristo. Qual foi antes? Então, os hebreus foram muitos séculos antes. Algo espiritual já tinha, né? Matar criança parecia meio que um padrão, né? Matar os meninos. É. Foi específico lá, né? Lá foi específico. E aqui a prática era mais as meninas. Era muito mais para as meninas do que para os meninos, no caso dos romanos. Triste, né? Nossa história. Já tinha a prática de matar as crianças lá no Canaã. Foi no caso de Herodes, né? Não, antes até, né? Já era a cultura deles, né? Então, Walk, né? sacrifícios infantis, né? Muito infanticídio para Moloque, para Baal também, né? Azerá, Astarote, tinha tudo, né? Mas hoje a gente vai dar sequência e aí vamos começar um outro assunto aqui, dando seguimento ao nosso tema. Creatio ex nihilo, quer dizer criação a partir do nada. É uma frase latina, em latim. Tá? E por que a gente está abrindo a nossa aula com esse tema aqui?
O que acontece? No início da igreja, século I, a igreja ela era muito, não influenciada, mas ela estava muito envolvida no cenário filosófico greco-romano. Tá? E o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, entre o século I até o século IV, tinha uma questão muito curiosa que acontecia naquela época. Naquela época, a filosofia ela ensinava que a criação ela partiu de uma matéria pré-existente. O que isso quer dizer? Quer dizer que na época da origem de todas as coisas, Platão, principalmente, definia que existia uma matéria pré-existente. Essa matéria pré-existente foi a base da criação de todas as coisas. Platão defendia muito isso. E Platão dizia o seguinte: Deus não criou nada. Deus não criou nada. Ele pegou isso que já existia e formou o mundo a partir desta matéria pré-existente. Então, de novo, não tinha céus e terra, mas tinha uma matéria, e a partir desta matéria, segundo Platão, Deus criou todas as coisas. Teve uma pessoa dentro da igreja chamada Orígenes, que é um teólogo cristão, que ele era um completo seguidor de Platão. Orígenes era um teólogo, e Orígenes acreditava realmente nesse conceito platonista da criação a partir de uma matéria pré-existente. A criação a partir de uma matéria pré-existente dominava todo o conhecimento daquela época. Então, para as pessoas, aquilo era fato. Era desse jeito que as coisas eram entendidas. Esse cristão, esse teólogo cristão chamado Orígenes, ele era um homem muito influenciado pelas ideias de Platão. Então, o que ele fez? Ele escrevia a sua teologia muito influenciada pelo platonismo. E como ele era influenciado pelo platonismo, ele também acreditava que as coisas eram criadas a partir desta matéria pré-existente. E por que isso era atraente para as pessoas? Porque, para eles, a matéria pré-existente que Deus usou para criar todas as coisas, ela era imperfeita. Porque só Deus pode ser perfeito. Então, essa teoria, ela justificava o porquê que existe o mal no mundo. Porque a matéria pré-existente, ela era imperfeita. Era o material que Deus tinha disponível para criar todas as coisas. E aí, esta imperfeição é que gerou o mal que a gente tem no mundo. Então, essa era a ideia dessa matéria pré-existente. Só que o que acontece? Além de Orígenes se apropriar dessa ideia, o gnosticismo, que era uma heresia mística que tentava contaminar a igreja, também se apropriou muito dessa ideia da criação a partir de uma matéria pré-existente. Com o passar do tempo, a igreja começou a refutar essa ideia de que Deus criou todas as coisas. E aí, homens teólogos como Tertuliano, Agostinho e outros, eles começaram a defender que não. Deus não criou as coisas a partir de uma matéria pré-existente. Mas Deus criou as coisas a partir do nada, e é por isso que surgiu essa expressão creatio ex nihilo, que é criação a partir do nada.
E isto era extremamente importante para que a igreja deixasse bem claro que Deus era o criador de todas as coisas. Quando surgiu o credo dos apóstolos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, papapá. Aqui não tem nada demais nesse credo, tá? Ele é normal, ele é só uma frase que a igreja desenvolveu. A igreja queria dizer o seguinte, olha, Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e é isso que nós acreditamos. Ele criou tudo. Não tem essa de ele pegou uma coisa que já existia e criou as coisas. Não, ele criou do zero. Ex nihilo, do zero. Só que esta ideia de matéria pré-existente, defendida pela filosofia greco-romana, continuou valendo. Então, quem não estava na igreja continuou acreditando que o universo sempre existiu daquele jeito. Tanto é que, nesta época de Platão, também havia um outro filósofo, tá difícil hoje, não? Chamado Aristóteles. E Aristóteles, ele dizia o seguinte, olha, o universo existe sem a necessidade de intervenção de ninguém. Ele simplesmente existe. Enquanto Platão dizia, não, ele foi criado a partir de uma matéria pré-existente, para Aristóteles não, ele sempre esteve aí. A combinação dessas duas ideias, de Platão e de Aristóteles, foi algo que se perpetuou ao longo da história da humanidade desde então. Tanto é que, quando a igreja atravessa a Idade Média e chega na Idade Contemporânea, o pensamento científico olhava para a história da igreja e falava, não, a gente prefere acreditar em Aristóteles, em Platão, do que na história que a igreja está contando. Para a ciência, fazia sentido, a ciência daquela época, pensar na forma como aqueles filósofos tinham apresentado. O universo está sempre aí, ele sempre existiu, é isso que nós temos, Deus não criou nada. Então, vamos confiar mais no que diz a filosofia do que diz a religião cristã. Muita gente influenciada por isso acabou abraçando uma forma de ateísmo natural para se desapegar da crença de que Deus era criador de alguma coisa, porque isso só existia na percepção da igreja, não na percepção da filosofia e das outras ciências que começaram a se desenvolver aí na idade contemporânea. Com isso, o que acontece? A gente tem um versículo, né, emblemático que abre a nossa Bíblia, que diz que não, Deus criou os céus e a terra, e a igreja acredita que essa criação é a partir do nada. Deus simplesmente pegou nada e criou todas as coisas. Se ele tivesse criado a partir de alguma coisa que já existia, nós teríamos que admitir que esta coisa que já existia era tão eterna quanto Deus. E somente Deus pode ser eterno. Porque se existe uma coisa que também é eterna, ela tem um atributo que na prática somente Deus poderia ter, que é a eternidade. Então, para a igreja aceitar essa tese de que as coisas foram criadas a partir de algo que já existia, atrapalhava muito esse entendimento de atribuir a Deus a eternidade e a Ele somente. Então, a igreja descartou, não acreditamos que existia uma matéria pré-existente. Se existir qualquer coisa, Deus tem que ter criado. Não pode existir uma coisa que competiria com a eternidade de Deus, que seria essa matéria. Mas na idade contemporânea, a ciência acreditava que o universo era eterno. Sempre existiu o universo, ele não foi criado por Deus. E muita gente abraçou esse ateísmo naturalista
defendendo essa tese de que Deus não criou as coisas. As coisas sempre existiram e elas sempre existirão. E aí a pergunta que fica é, mas onde que entra o Big Bang nessa história toda, né? Se o universo sempre existiu, como que funciona esse negócio de Big Bang? Aí a gente tem algumas coisas engraçadas, né? Duas pessoas, dois cientistas, né, Einstein e Hubble, eles trabalharam mais ou menos numa pouco espaço de tempo, distância pequena entre eles, né? Começando por Einstein. Einstein também acreditava que o universo sempre existiu e que Deus não criou o universo. Aliás, para Einstein era mais fácil acreditar que Deus era o universo do que acreditar que Deus era alguém aqui e o universo alguém aqui. Só que em 1929 ele começou a estudar e ele desenvolveu a teoria da relatividade geral. E aí a grande decepção da vida dele é que essa teoria, isso não estou inventando não, é fato histórico, a grande decepção que ele teve com essa teoria é que essa teoria mostrava que o universo não era eterno, mas que ele teve um começo. E isso gerou um hecatombe na sociedade científica, porque tinha muita gente que investiu a sua vida inteira acreditando que Deus não tinha criado, porque o universo não podia ser criado, ele sempre existiu. E aí vem um cientista dizendo, olha, eu infelizmente, porque ele fala isso, né, cheguei à conclusão de que o universo foi criado. Ele não é eterno, ele teve um início e ele não é infinito, ele tem limites. Durante muito tempo, o próprio Einstein acreditou, não, eu acho que eu estou errado. Tanto é que ele criou fez uma gambiarra, vou dizer assim com essas palavras, na sua própria teoria, porque para ele era inadmissível acreditar que isso que ele estava descobrindo ali, que trazia um monte de contradições para tudo aquilo que os cientistas acreditavam a respeito do universo, que era um universo eterno, aquilo parecia, né, exagerado demais. Só que aí no Ceará, um pouquinho depois dessa época, os cientistas provaram, né, um grupo de cientistas foi para o Ceará observar os céus, e lá eles, na observação, né, usando telescópios, eles provaram que a teoria de Einstein estava certa e que, consequentemente, o universo não era eterno como os cientistas, muitos cientistas acreditavam. E isso movimentou a comunidade, porque a igreja, pensa, a gente está falando do início do século XX, né? A igreja se levantou e dizendo, tá vendo? A gente sempre disse que as coisas tinham sido criadas. Desde o começo da igreja. Essa é a nossa posição. E agora, no início do século XX, vem um cientista dizendo exatamente aquilo que a gente já dizia lá atrás. Só que, em 1929, um outro cientista, e aqui é o Edwin Hubble, que existe inclusive um telescópio, né, em homenagem a ele observou que as galáxias estavam se afastando da Terra. Inclusive ele conseguiu calcular essa velocidade de afastamento. Ele só trouxe essa ideia. Olha, as galáxias estão se afastando. É como se a gente estivesse aqui e daqui a pouco elas estão fazendo esse movimento assim, de afastamento. Foi essa ideia que Hubble, essa observação que ele trouxe, que anos depois criou a teoria do Big Bang. De que o universo ele foi criado, como Einstein disse, mas ele deve ter sido criado de uma forma muito condensada e começou a se expandir. E a crença é que uma explosão deveria ter causado esse afastamento todo. Então ele era um ponto, concentrava tudo ali,
e dali ele expande rapidamente e cria todas as coisas. Mas aí a gente vai para uma outra ideia. Darwin e a seleção natural. Já está acabando a aula. Mais um pouquinho. Ah, não. Mais 15 minutos, acho. Tudo bem até ali são coisas da ciência. Não estamos falando nada ainda da nossa cosmovisão cristã. Mas aí a gente entra então para Darwin, para a seleção natural, para o evolucionismo. Né? Acho que é importante mencionar que Darwin não disse que o homem veio do macaco. Ele não falou isso. Isso aí é o boato, né? Uma história vai emendando com outra, né? O que ele disse o seguinte, que ele ele observou a natureza e nessa observação ele chegou à seguinte conclusão, de que existe um processo de seleção natural aonde os seres mais aptos sobrevivem e essa capacidade de sobreviver é levada para sua descendência através de pequenas mutações que vão passando de geração para geração. Isso foi o princípio de Darwin, foi esse, tá? O princípio da seleção natural. Então, para que um animal consiga sobreviver, ele precisa se adaptar. E os mais aptos é que sobrevivem. E essa adaptação causa mutações e essas mutações são levadas para as gerações seguintes. Tá? Só que acontece, né? E aí eu tirei de um livro do Norman Geisler, publicado em 2006, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é o título do livro. O que esse autor ele comenta? Né? Que os biólogos naturalistas, e são eles os principais defensores do evolucionismo, né? De que e o evolucionismo é exatamente isso. A vida foi gerada espontaneamente. Não teve nenhuma intervenção externa, divina ou qualquer coisa. Ela gerou espontaneamente através de elementos químicos sem vida. Carbono, hélio, hidrogênio, oxigênio, aqueles elementos químicos que a gente estuda lá na escola, nas aulas de química, são elementos inanimados, sem nenhuma intervenção, eles começaram a gerar vida. Acontece o seguinte, essa teoria ela foi, né, muito forte no início do século XIX, não bem no início, né, mas ali já no decorrer do século XIX, numa época onde os cientistas não tinham tecnologia para investigar as células. A própria observação de Darwin é uma observação que hoje não passaria numa sala de aula da quinta série, sendo bem honesto. Por quê? Porque é uma observação, né, muito carregada de viés, de percepção dele mesmo. Tá? Ele não conseguiu fazer uma simulação, um experimento científico que ele pudesse dizer, não, realmente é assim que acontece. Ele observou e chegou a uma conclusão. E essa conclusão contagiou a comunidade científica, porque simplesmente exclui o fator Deus dessa equação. Não precisamos colocar Deus como criador disso aqui. A explicação é, espontaneamente, sem nenhuma intervenção, elementos químicos inanimados geraram vida. Só que eles não tinham, no século XIX, tecnologia para estudar células e descobrir que as células são entidades extremamente complexas. E eles nem sequer tinham ideia, naquela época, de algo ainda muito mais complexo que é o DNA.
quantidade de informação presente no DNA é absurdamente complexa. E hoje os biólogos naturalistas, eles tentam adaptar esse pensamento que surgiu em 2019, no século XIX, com essas descobertas para tentar justificar um argumento de que as coisas surgiram de uma forma mais simples. Qual que é a simplicidade? É a seguinte: elementos químicos, carbono, hidrogênio, esses que a gente tem na tabela periódica, começaram a reagir entre eles. Essas reações, elas levaram esses componentes para um próximo estágio. Esses componentes começaram a reagir mais ativamente até produzir os seres unicelulares, os seres simples de uma célula só. E esses seres foram evoluindo, esse processo continuou, sozinho, e os seres unicelulares se tornaram seres pluricelulares e daqui a pouco começou a surgir seres mais complexos e tudo mais. Acontece que no século XIX eles não tinham a menor ideia de que a célula não é nada simples. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Só para você ter uma ideia, a formação do olho humano, ela é tão complexa, que até hoje os cientistas tentam entender exatamente o mecanismo que foi usado para chegar no nosso olho. Porque o nosso olho ele tem características, percebe a luz, percebe as coisas, recebe certos estímulos. Você pode ver, o olho humano ele é um caso único na criação. E é difícil entender. O cérebro humano é de uma complexidade tão grande que tem coisas que a gente não consegue entender. Vou dar um exemplo. Todo dia, nosso corpo morre células. Todo dia. No cérebro, inclusive. Está morrendo células todo dia. Só que as nossas células, elas se dividem. Então compensam esse decaimento, compensam essa perda de células que vão morrer. E ainda assim, presta atenção, ainda assim é algo extremamente complexo explicar como que a gente aprende. Como que a gente aprende? Tem educadores aqui no meio. O processo de educação ele é extremamente complexo, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático. Você ensina uma pessoa, aquela pessoa aprende fazendo conexões, fazendo analogias. Isso é muito complexo. Quer ver um exemplo? Se tiver uma aranha aqui, graças a Deus não tem, está sempre limpinho. Mas se tiver uma aranha aqui, ela sempre vai fazer a sua teia do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pega o João de Barro. O João de Barro, ele sempre vai fazer a sua casa com a mesma ideia, a mesma concepção. Se o João de Barro tivesse nossa forma de aprender, a forma que nós aprendemos as coisas, o que ele faria? Um condomínio. Porque ele faz a casinha para ele, né, Val? Mas se ele fosse como nós, ele faria um condomínio. Passarinhos, venham morar aqui, passo para todo mundo. Mas a capacidade de aprendizado dos animais é completamente diferente da nossa. A gente constrói nosso aprendizado. Dando sequência, e aqui a gente só está falando de conceitos, Agora a gente falou do primeiro conceito, da criação. A gente viu que a igreja defendia que a criação partiu do nada.
enquanto durante muitos séculos a ciência dizia que o universo sempre existiu, era eterno, e aí, né, os cientistas descobriram, opa, estávamos errados, o universo não é eterno, ele teve um começo, nós acreditamos nisso, que esse começo parte a partir de Deus. E aqui a gente tem uma questão relacionada com a criação segundo a visão bíblica. Esse talvez seja um dos textos mais emblemáticos das Escrituras, que é esse que está em Gênesis no capítulo 1, né? Esses primeiros versículos das Escrituras. E aqui tem um ponto importante para a gente refletir. A forma com que esse texto foi escrito, essa é uma forma muito particular, porque não é um texto científico. Não é um texto científico. Ele é mais poético do que a gente pode imaginar, porque ele tem um padrão de escrita, como, por exemplo, todos os momentos, 6 momentos, começam com "e Deus disse". E aí acontece uma coisa. E termina de uma forma muito parecida. Viu Deus que era bom, foi à tarde, amanhã, acabou aquele dia. Então você vê que nunca foi um relato científico, mas é muito mais uma poesia da criação do que necessariamente uma explicação de como que as coisas foram criadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que quem escreveu, Moisés no caso, né, quem escreveu esse texto, ele escreveu a partir da própria revelação que Deus deu para Moisés sobre a criação das coisas. Porque ninguém viu Deus criando nada. Não tinha ninguém para testemunhar. Adão não estava vivo nessa época. Ele veio depois. Então, nossa interpretação, nossa convicção diz que Deus foi quem criou todas as coisas e ele passou isso para frente. Para frente para quem? Para Moisés, porque Moisés que escreveu aqui o livro do Gênesis. Só que se a gente olhar esses versículos, muitas das vezes a gente tenta encontrar explicações que eles não necessariamente trazem para a gente. Mas às vezes a gente faz uma leitura também muito superficial e acha que falta coisa nessa história. Mas o objetivo aqui não é explicar, do ponto de vista científico, como que as coisas criaram, mas mostrar, né, que Deus é quem criou as coisas e por que ele criou. E se a gente pensar nesses 6 dias, esses 6 dias, acredite, eles seguem exatamente aquilo que a geologia entende como formação do nosso planeta. Geologia, estudo da Terra, acredita que este planeta começou primeiro tendo uma atmosfera que tornasse ele factível, né? Viável em termos de embarcar a vida aqui dentro. Se não tivesse atmosfera, não teria nada. Como o pastor Júlio já deu spoiler da luz lá na semana passada, então eu vou pular essa parte, né? A luz realmente foi a primeira coisa criada, porque o Big Bang, ele não nasceu brilhante, bum. Nasceu escuro, segundo a visão científica. E a luz aconteceu milhões de anos depois da explosão. Porque aí quando os elementos começaram a se combinar, eles criaram a luz, né, esses elementos. Então, a luz foi a primeira coisa e o Big Bang diz exatamente assim. Só que no nosso planeta, a primeira coisa que precisava existir é uma atmosfera sustentável para a vida. Então, se não tivesse atmosfera, não teria vida. E aí quando você vê que Deus criou o firmamento, ele separa as águas que estão embaixo das águas que estão em cima, e aí, obviamente, que é uma linguagem poética, mas aquilo que a gente percebe
com esse firmamento, essa camada que envolve o nosso planeta, é exatamente aquilo que hoje a gente chama de atmosfera. Se não existisse essa atmosfera, não existiria vida no nosso planeta. Depois, o que a gente vê que com essa atmosfera formada, começa a surgir a vida vegetal, que é o que está aí no terceiro dia, Gênesis 9, capítulo 1, 9 ao 13. Começa a surgir a vida vegetal. E a geologia chegou exatamente à mesma conclusão, de que o nosso planeta, para ter seres vivos, primeiro tiveram que surgir plantas. Sem as plantas não teria nada. Até porque as plantas, elas ajudam na manutenção, e hoje a gente sabe disso, né, através da fotossíntese, ajuda na manutenção dessa sustentabilidade para o nosso planeta. Gente, Deus já estava preocupado com o aquecimento global desde a criação, porque senão ele não precisava ter criado as plantas desse jeito. Inventava outra forma. Né? Mas as plantas são extremamente importantes. O quarto dia, aqui eu coloquei tempo, não que Deus criou o tempo, porque o tempo ele passa a ser criado a partir do momento que o universo é criado. Mas no quarto dia, quando você vê que Deus formou os luzeiros e colocou a lua, o sol para governar, né, o dia e a noite, às vezes a gente dá a sensação de que estava ali a Terra boiando no nada, com as plantas, e aí Deus foi pum, 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 pingando as estrelas ao redor da Terra. O texto não diz que foi isso que aconteceu. A gente acabou interpretando dessa forma, e isso é uma das polêmicas que tem aí entre a ciência e a fé. Mas o que esse versículo quer dizer é que a existência das estrelas, do Sol, da Lua, é extremamente importante. Por quê? Porque tem um fenômeno aí chamado gravidade, que faz com que o Sol gire em torno da Terra, a Terra gira em torno dela mesma, e essa geração toda, né, geração entre aspas, é que faz com que a gente consiga medir o tempo. Se a gente não tivesse dando voltas ao redor do Sol, a gente não saberia medir o nosso tempo. Porque que referência que a gente ia ter? Como que a gente sabe que está de manhã e como que a gente sabe que está à noite, se não tivesse este movimento acontecendo? Vocês estão me entendendo? Então, no quarto dia, Deus ensinou que a gente controla o tempo a partir desse movimento espacial que a gente sofre aqui no planeta. Então, os dias, as estações, os anos, os períodos, a navegação, que naquela época você se navegava como? Pelas estrelas. Você observa, aquela estrela está sempre naquela posição, então se eu for para lá, eu estou numa direção contrária. Se eu quiser voltar daqui para cá, eu tenho que ir na direção daquela estrela, porque eu vou chegar de volta no lugar. Olha que coisa incrível, né? Deus deixou tudo isso para a gente poder se localizar e controlar o nosso tempo. Depois é que vem a vida marinha, as aves, e no sexto dia surge então a vida terrestre, o homem. Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente como a ciência acredita. A única diferença é que para a ciência não foi Deus. Foi aquele processo espontâneo, independente e tudo mais. Mas vamos pegar uma coisa. Né? Se você abrir Gênesis no capítulo 1, no versículo 9, Deus fala para a terra gerar a vegetação. A terra recebeu uma ordem para ela mesma criar a vegetação. Deus não trouxe as sementes do reino dele e começou a plantar aqui.
Olha só o que diz. Eu vou terminar aqui porque a gente já passou do tempo, mas eu vou só ler o versículo para vocês pensarem em casa um pouquinho. Versículo 9. Ajuntem-se as águas debaixo do céu, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra. E aí no versículo seguinte ele fala, Deus viu que isso era bom, e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo as suas espécies, cujas sementes estejam no fruto sobre a terra. A terra criou. Deus não trouxe as sementes lá do reino dele e saiu plantando. Então, de certa forma, esta geração com bases em elementos químicos inanimados foi algo que Deus disparou. Porque como que a terra ia produzir as coisas? Tudo bem, foi uma ordem de Deus. Mas a terra não tem inteligência para produzir. Deus só deu a ordem e essas reações começaram a acontecer. Gente, vocês estão entendendo? Não? Então a gente continua na próxima semana, tá bom? A gente continua na próxima semana, tá? A gente continua exatamente desse ponto aqui. A gente vai fazer uns exercícios aí para materializar melhor essa discussão. Voltem, tá? Eu sei que as aulas são meio densas, mas não desistam não. Tô brincando. Deus abençoe.